Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente nesta noite, a imprensa. Cumprimento especial aqui ao meu amigo de infância, Marcelo Leite, e também ao Carlão. Em nome dos dois, quero também cumprimentar a todos da Secretaria de Esportes pelo belo trabalho que vocês têm feito, apesar de toda a limitação financeira e toda a dificuldade, né, não deixam de correr atrás, de lutar e mostrar resultado, né? Todos os ocupantes de cargos de confiança que têm o meu respeito e admiração pelo trabalho que fazem, assim como outros demais aqui cargos de confiança que têm também o meu respeito pelo trabalho que desenvolvem. Como já conheci também pessoas em cargos de confiança que eram vagabundos, que não produziam nada, que nem trabalhar iam, né? Que existem. Como conheço pessoas em cargos efetivos, muitos que têm todo o meu respeito, a grande maioria, eu diria, de funcionários públicos, mas conheço aqueles também que se escondem atrás, né, de uma estabilidade que a lei dá para não produzir, não trabalhar, para enrolar, né? Alguns, inclusive, que continuam ganhando sem produzir nada. Enfim, aos demais, todos os demais aqui, secretários, diretores, ao público de forma geral, independente de partidos, de cores, meu muito boa noite. Senhor presidente, eu gostaria aqui de iniciar minha fala comentando também a respeito do que o vereador Rubens Nunes mostrou aqui, o vereador Paulinho também. Eu acho que, como a maioria dos vereadores dessa casa já foram procurados, né, por pessoas frequentadoras do grupo lá Bem Viver, do pessoal aí da terceira idade, ou melhor idade, como muitos preferem, a respeito, sobretudo, da questão da piscina, né? Existem outras obras necessárias naquele local, mas, sobretudo, a questão da piscina. Hoje, inclusive, falamos até com o prefeito sobre isso. A gente sabe da escassez de recursos. A Secretaria de Esportes, né, estive falando com o Adriano já algumas vezes sobre isso, e não tem recursos, mas a gente insistiu para que busque, né, de alguma forma, né, falamos inclusive com o secretário de administração, lá com o Gustavo, que busque de alguma forma recursos, pelo menos para consertar a piscina, né? A gente sabe do problema lá da lona, tudo, porque de fato assim são muitos idosos que precisam, que se utilizam desse espaço, né? Se utilizavam no caso da piscina, né? Dá um jeito de buscar recursos, né, para consertar. É um pessoal que precisa realmente muito dessa obra, né, dessa reforma ali. Enfim, sobre a Praça do Aquários também, né, a gente que sempre frequentou, que frequenta, levo muitas vezes meu filho ali ao parquinho, né, andamos pela praça, conversamos com comerciantes. A gente sabe, é um belo local, uma bela praça, mas que precisa, ali o SEMI tem feito, né, com recursos próprios, com o pessoal que tem ali alguns trabalhos de pintura, né, algumas pequenas reformas, mas precisa muito. A gente sabe que não há, nesse momento, recurso para uma grande reforma, que seria o ideal, mas que pelo menos assim, tem um esforço de fazer ali a manutenção, né, a iluminação, a troca de lâmpadas queimadas, né, a pintura, para fazer o básico, até que a gente tenha a condição de fazer realmente uma reforma à altura do que essa praça merece. Senhor presidente, eu quero aqui também registrar meus cumprimentos à iniciativa do promotor público, Dr. Rogério, da reunião realizada aqui nessa casa. Acho que é importante ter um órgão e ter uma autoridade que não seja do meio político, tendo essa iniciativa, para que esse processo possa ser conduzido, de fato, de forma técnica, né? Saúde pública é um assunto muito sério, para que as pessoas usem isso apenas para palanque político, para discursos demagógicos, muitas vezes hipócritas, né, de pessoas, às vezes, que estiveram no poder, que foram desastrosos, né? A gente viu o caso, por exemplo, falando do mamógrafo. A gente não tem um mamógrafo hoje porque teve uma administração de um prefeito absolutamente incompetente, né, que comprou, gastou-se muito e depois deixou lá, por absoluta incompetência, sendo sucateado. E depois, pessoas que defendem este ex-prefeito, que apoiaram, vinham aqui fazer demagogia.
e inclusive distorcer datas. A vereadora Flávia mostrou aqui muito bem, né? Matou a cobra e mostrou o pau, né? Porque quando se falou aqui que tinha sido comprado em determinado governo, teve vereador que veio aqui falar que não, que foi depois, num outro. E a vereadora veio aqui e mostrou com documentos que a gente não tem uma mamógrafo hoje graças à incompetência desse prefeito, que, aliás, não é novidade. Um prefeito que conseguiu, num momento que o país ia de vento em polpa, tudo favorável, né? Era o melhor momento que o país viveu, né, foi aquele. Ele conseguiu perder a reeleição. Tem que ser muito ruim, né? Aliás, não pode ser ruim, tem que ser péssimo, né? E perdeu, e todos sabem as circunstâncias. Um outro ex-prefeito que poderia politicamente ter sido enterrado, se caso ele tivesse feito um bom trabalho na administração, ele conseguiu ressuscitar, né? A gente sabe a realidade. O prefeito saiu da cadeia e ganhou a eleição dele, para ver o quanto foi ruim, o quanto foi incompetente. E depois sumiu, daí reapareceu na última eleição. E qual foi o resultado? Um vergonhoso 4º lugar, né? Outros candidatos não ganharam a eleição, mas foram muito bem votados. Agora, olha o desastre. E olha que tinha uma equipe forte de candidatos. Tanto que elegeu vários vereadores. Tinha uma equipe muito forte politicamente ao lado trabalhando. Só que olha o resultado que teve. Então, quando a pessoa é incompetente, é incapaz, é ruim, não há milagre. Não há milagre. E olha que, na época, a gente vê vereador hoje falando em gasto de publicidade, e eu concordo que os gastos com publicidade e propaganda devem ser comedidos, são necessários, mas devem ser comedidos. Na época, gastou-se muito. É só pegar os números. É que tem certos números que, quando não são favoráveis, as pessoas fazem requerimento, mas depois não falam, não divulga. Mas nós vamos trazer aqui para ver quanto se gastava em publicidade naquele governo. E, mesmo assim, saiu vergonhosamente derrotado. Um dos poucos da região que não conseguiu, naquele momento, a reeleição. Eu acho que essa é a prova cabal do que a população acha. E, novamente, agora, nessa última eleição, uma pessoa que vem, disputa, monta no centro da cidade um belo comitê, uma bela equipe, tem recursos, dinheiro, e fica num vergonhoso 4º lugar, atrás de outros que tinham, inclusive, muito menos recursos. Vai querer falar o quê? Eu acho que, assim, pode sair dessa casa, no futuro, senhor presidente, diversos bons candidatos, tanto de situação como de oposição, de um partido ou de outro. Eu acho que há outros que disputaram a eleição, não ganharam, mas saíram fortalecidos. São fortes candidatos. Agora, alguém que já foi prefeito, disputou a reeleição, teve um grande não da população, depois volta de novo, investe, gasta, tem um grande time, e ter esse resultado vergonhoso, vai querer falar o quê? Fica aí, né? Fazendo o que a gente todo vê por aí, né? Quando a gente fala das línguas de aluguel, né, de pessoas que ficam aí nas redes sociais falando mal, né, criticando, inventando histórias, distorcendo isso tudo, isso sempre tem alguém por trás, né? Sempre que houver pessoas dispostas a pagar, haverão mercenários dispostos a esse tipo em todas as áreas. E o jornalismo, que é uma área que eu respeito muito, quero até em nome do Zé Carlos aqui, hoje trabalha na área de comunicação da prefeitura, trabalhou muito tempo no Jornal de Vinhedo, continua tendo coluna, uma pessoa que eu sempre admirei, ele sabe disso, muitas vezes eu liguei elogiando os textos, os artigos, pela coerência, pela imparcialidade, pela lucidez, né? Desde lá de trás, independente de onde estava trabalhando. Então, eu respeito muito, né? Quando falo da imprensa, o 4º poder, é de fato. Numa democracia, a imprensa livre é fundamental. Agora, como em todas as áreas, existem os bons e os ruins. Existem os que se prestam a todo tipo de serviço. Agora, vereadora, aquilo que extrapolar o campo da crítica e partir para calúnias, tudo daí eu acho que há o campo do judiciário para ser tratado, né, das questões, e a gente, às vezes, não pode relevar, né, porque senão essas pessoas continuam. Volto a dizer, mídias sociais são apenas uma ferramenta. Ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Depende de quem a utiliza, a utilização que faz, né? Acho que foi um grande avanço. Mas tem as pessoas que utilizam dessa forma, né, todos os meios. É lamentável, mas esse tipo de situação ocorre, é um desserviço,
né, a sociedade, pessoas distorcendo. Não estou falando aqui de crítica. Crítica de pontos de vista diferentes sempre vão existir. O meio político sempre haverá divergências de opinião, de ponto de vista, oposição, enfim. Agora, a gente sabe que existem pessoas de todos os tipos, em todas as áreas, né? E vamos em frente, vereadora, vereadores. Senhores, eu tive na semana passada, juntamente com o secretário de Serviços Públicos Municipais, aqui na região central, né, que a gente precisa, as nossas calçadas estão em situação muito ruim, faltando ladrilho quebrado, muitas pessoas que caem, que tropeçam. Tive mostrando em loco, já havia feito um levantamento dos pontos que precisam de conserto, enviado, feito indicação, e tive com o secretário andando na região central, para ele ver em loco que realmente precisa muito das nossas calçadas de reformas. E aproveitamos também na região da praça para verificar bancos que estão podres, precisando de reforma, de pintura, né, floreiras, enfim. Se a gente não tem condição, também na região central, de fazer uma grande reforma que o centro precisaria, né, com colocação de iluminação, né, da fiação subterrânea, por exemplo, de uma grande reforma na praça, uma série de questões que a gente sabe que seria ideal, mas que pelo menos a gente possa fazer, né, uma manutenção do básico, deixar o centro, o final de ano está chegando, né, fazer uma boa limpeza dos ladrilhos, pintura de guias e sarjetas, são serviços baratos, né, pintura, isso já numa outra área, mas fiz também a indicação aqui, pintura das faixas de pedestres, né, na região central, a questão que, inclusive de segurança, né, dos pedestres. Então, apresentamos uma série de indicações e tivemos com o secretário. E depois tivemos vendo também a questão da iluminação. A gente sabe que hoje há um grande número de lâmpadas queimadas na cidade, em função do município, por muito tempo, ter ficado sem esse serviço. Houve uma fase de transição entre o serviço que era feito pela Companhia de Energia Elétrica, que depois passou para o município. Então, teve toda uma questão burocrática para ser acertada, depois a licitação, a compra. Então, a população reclama muito da demora, e com razão, reclama com razão da demora, alguns casos há muitos meses, mas finalmente começou, né, e segundo o secretário, começou hoje uma segunda equipe, estão trocando em média de 30 a 40 lâmpadas por dia. Claro que não tem toda a agilidade que a própria CPFL tinha, o pessoal está ainda se adaptando ao novo serviço, mas a previsão do secretário é que de 30 a 40 dias deva ser regularizada, tem estimativa de aproximadamente 800 lâmpadas. Os postes estão sendo marcados no período da noite por um funcionário, depois a equipe durante o dia vem, faz a troca e a remarcação desses postes. As pessoas que encaminharam até via redes sociais, muitas ruas, muitos locais, nós encaminhamos para a secretaria, mas a secretaria vai seguir dentro de um cronograma por bairros. Não dá para trocar um ponto aqui, outro lá, outro acolá, né? Tem que seguir uma programação. Começou pela região central, por ruas de maior movimentação, desceu para a região da Capela, ali hoje começou uma nova equipe, deve acelerar os trabalhos, e a previsão é que em até 40 dias se regularize, e segundo o secretário já foi comprado lâmpadas sobressalentes para que a gente no futuro tenha a situação normalizada e não ocorra o que vem ocorrendo. Vereador Marcos, parabéns pela pauta novamente, como também foi votado hoje a moção do vereador Sandro, e de fato é um tema que está em constante debate aqui nessa casa. E só lembrando que eu também estive com o secretário, e aí é um tema, acho que todos devem concordar, volto a repetir, eu até pedi para ele, vamos começar a comprar LED, para que as próximas trocas, então ele falou que depois dessa nova remessa, talvez comece, o prefeito inclusive está verificando o assunto, comece aí as próximas compras ser em forma de LED, né, Sandra? Porque daí, de repente, comece a trocar de forma gradativa para uma iluminação melhor e que tenha mais economia. Obrigado. Sem dúvida, eu acho que é uma ótima sugestão. Aliás, o governo teria que analisar, inclusive, a possibilidade de como outros municípios já fizeram, e muitos têm feito, de uma possível terceirização desse tipo de serviço, que a princípio parece ter mais qualidade, agilidade, ser mais vantajoso para o município. E, por fim, concluindo, senhor presidente, nós tivemos hoje uma primeira reunião, como já dito aqui pelo vereador Rubens Nunes, que é o relator dessa comissão, a primeira reunião da Comissão de Assuntos Relevantes
para tratar do transporte coletivo de Vinhedo. A gente sabe que hoje mesmo a Prefeitura está fazendo uma primeira de uma série de reuniões, que, segundo o secretário, será feito em dias diferentes, nas próximas, para que os vereadores também que queiram possam participar. Mas hoje definimos a pauta de trabalho, o cronograma de trabalho, os documentos que começarão a ser solicitados e daremos sequência e manterei aqui todos informados. Senhor presidente, por hoje é só. Obrigado, muito boa noite a todos.